Então, dando continuidade aí, né, na nossa aula, vamos falar sobre as aves agora, certo? Então, as aves, elas constituem o quê? Um grupo de vertebrados que possui uma característica peculiar, certo? Ou seja, a presença de penas. Então, a classe das aves aí inclui seres vivos que possuem por características principal a presença de penas, ok? E essas estruturas são extremamente importantes, pois funcionam como isolante térmico e também são fundamentais para os representantes que voam por proporcionar uma maior aerodinâmica, certo? E além disso, elas podem ser usadas por algumas espécies como atrativo para o acasalamento. Vocês sabiam disso? Pois é, e a pele desses animais é fina, elástica e relativamente seca. Em algumas espécies é encontrada a glândula oropigina, tá bom? Que é capaz de quê? De produzir uma secreção formada por substâncias lipídicas, tá? Essa secreção permite o quê? Permite que o animal fique com as penas impermeáveis após um mergulho, por exemplo. Certo, meus amores? Então, diferentemente aí da grande maioria dos animais, né? Elas não possuem dentes, né? O bico córneo, que está adaptado à dieta de cada espécie, é usado na alimentação aí, mas não substitui os dentes, certo? Uma vez que não permite a mastigação do alimento. Muito bem. Então, meus amores, o sistema digestório das aves é completo, né? Terminando na cloaca, que é uma porção final do intestino onde se abrem. Além desse órgão, o sistema excretor e reprodutor, né? Esse sistema aí, ele possui o quê? Uma estrutura denominada de papo, que possui a função de armazenar o quê? Armazenar e amolecer o alimento ingerido por esse animal, certo? Então, o sistema digestório das aves possui um estômago químico, que é chamado de proventríloco, tá? E uma região onde ocorre a digestão mecânica, denominada moela. No interior desse órgão são acumuladas, né? Ali pequenas pedrinhas que são engolidas para ajudarem na trituração do alimento. Já na respiração é feito o quê? Através dos pulmões. Esses órgãos possuem projeções que atuam tornando o quê? O corpo desses animais mais leve e controlando o quê? A sua temperatura. Essas estruturas, elas são denominadas o quê? Sacos aéreos. E apesar de surgirem a partir dos pulmões, não são capazes de realizar trocas gasosas, certo? Então, o sistema aí circulatório, ele é fechado. E a circulação, ela é o quê? Ela é completa, tá? O coração apresenta 4 cavidades, tá? Completamente separadas. Assim como nos mamíferos, em virtude aí dessa separação, não ocorre mistura de sangue, tá? A excreção ocorre por rins, né? Pelos rins, sendo que a principal excreta é o quê? O ácido úrico. Tá? E possui o sistema o quê? Nervoso, formando o quê? Por encefalo, tá? Formado por encefalo e diversos nervos. O sistema sensorial, ele é relativamente bem desenvolvido, pois possui o quê? Visão, a cores e uma boa audição. As aves também possuem o quê? A siringe, estrutura localizada ali na traqueia, que faz com que o animal tenha a capacidade de produzir sons. Certo? Nesse grupo aparece o que? A característica de homeotermia, ou seja, são capazes de manter aí a temperatura do corpo constante, certo? As aves não necessitam da variação de temperatura do meio para se manterem aquecidas, uma vez que conseguem produzir calor através do seu metabolismo, certo? Então, já as penas, né, sem dúvidas, foram essenciais para que essa característica surgisse, pois o calor produzido deve ser mantido no corpo através do que? De isolantes, certo? A fecundação, ela é o que? Ela é interna e o seu desenvolvimento é direto, ou seja, sem presença de estágio larval, certo? E esse grupo aí caracteriza-se por ser ovíparo, apresentando o que? Ovos semelhantes aos dos répteis. O embrião desenvolve-se o que? No interior dos ovos.
E esses animais aí muitas vezes são associados ao voo, entretanto nem todas as aves possuem essa capacidade. Então chamamos de ratitas as que não são capazes de voar e de carenatas as que possuem essa habilidade, certo? Muito bem. Para que o voo aconteça de maneira satisfatória, algumas adaptações surgiram no corpo das aves, né? Como aí a forma aerodinâmica, né? Asas, penas, ossos pneumálticos, sacos aéreos, quilha, né? Que é a ausência dos dentes, e de bexiga urinária, né? Alguns grupos aí. Dentre as características citadas, os ossos pneumáticos merecem destaque. Eles são ossos muito porosos, que possuem ar em seu interior. Inclusive, os sacos aéreos, eles aparecem muitas vezes penetrando nesses ossos, certo? E essa característica aí permite o quê, meus amores? Que as aves se tornem mais leves, o que facilita muito o voo, certo? E no osso externo é possível observar o quê? Algumas protuberâncias, tá? Denominadas de quê? De quilha ou carena. Certo? É nessa projeção aí que irão se prender os músculos que ajudam no bater das asas, correto? Em aves que não voam, a quilha normalmente não está presente, certo? Então aí, ó, vocês vão responder agora a página 57, atividade da página 57, e vamos falar sobre os mamíferos, certo? Que apresentam duas características que os distinguem dos outros grupos de animais. Que elas são quais? A presença de pelos, né? Todos os mamíferos apresentam pelos em seu corpo, sendo essa característica importante junto à camada de gordura abaixo da pele, para que o aquecimento do organismo do animal, né? Entretanto, aí os pelos o quê? Não apresentam apenas essa função, tá? Estando relacionados também com a camuflagem, a percepção de quê? De sensações. Isso mesmo, certo? Então, presença de glândulas mamárias, ou seja, de glândulas produtoras de leite, né? Motivo de mamíferos receberem o quê? Essa denominação. Todas as fêmeas de todas as espécies de mamíferos possuem a capacidade de produzir leite e amamentar os seus filhotes. Correto, meus amores? Um fato curioso é que, apesar de possuir glândulas mamárias, em todos os mamíferos possuem mamilos, sendo observada a ejeção de leite pela pele em algumas espécies, certo? Além aí dessas características, outras podem ser observadas nesse grupo. Porém, não se tratam de exclusividades da classe, tais como circulação fechada, circulação dupla e coração com 4 cavidades, tá? A respiração pulmonar, ou seja, todos os mamíferos apresentam pulmões, e essa característica é observada até mesmo em mamíferos aquáticos, como a baleia, né, que precisa ir até a superfície para conseguir oxigênio, né? Nos mamíferos aquáticos, observa-se o que? A capacidade relativamente grande de armazenar o quê? Oxigênio, certo? Então, o sistema urinário formado por rins, uréteres, bexiga, urinária e uretra, certo? O sistema nervoso com encéfalo bem desenvolvido, tá? O sistema digestório é formado por um canal alimentar e várias glândulas acessórias. Um fator interessante é que os mamíferos possuem dentes adaptados para processar diferentes tipos de alimentos. Vocês sabiam disso? Os mamíferos carnívoros, por exemplo, eles possuem o quê? Caninos bem desenvolvidos para ajudar no corte da carne das presas. Nos outros vertebrados, a dentição normalmente é menos especializada, certo? Então, a presença aí de sexos separados, ou seja, são observados machos e fêmeas, tá? De cada espécie, né? A fertilização é o que? Ela é interna. Endortemia, né? Mamíferos são animais endotérmicos, ou seja, mantém a temperatura do corpo constante, né? E a classificação aí dos mamíferos, eles podem o que? Ser classificados em 3 grupos, tá? O grupo dos monotremados, marsupiais e eutérios.
Aí vocês vão ver agora os monotremados, né? Que são animais que têm como característica marcante a capacidade de botar ovos. Apesar dessa peculiaridade, eles também alimentam seus filhotes, inicialmente com leite, o qual é sugado diretamente da pele da mãe. Uma vez que esses animais não possuem mamilos, os monotremados, eles são encontrados na Austrália e Nova Guiné, certo? Sendo a equidna e o ornitorrinco seus representantes. Exemplo, o ornitorrinco é um monotremado, certo? As marsupias, né, são animais que se destacam pela forma como ocorre o desenvolvimento de seus filhotes. Nesse grupo aí de mamíferos, observa-se o que, meus amores? Que o embrião desenvolve-se no interior do útero, porém nasce muito cedo e completa seu desenvolvimento dentro do que? Do marsúpio, né, que é uma espécie de bolsa. Os gambás, cangurus são exemplos de marsúpias, certo? Exemplo aí, o canguru é um marsupial, tá? Eutérios são mamíferos que se destacam pela presença de quê? De placentas complexas, certo? A placenta é um órgão que surge durante a gestação e possui, entre outras, né, a função de garantir a troca de nutrientes entre mãe e filho. Certo? Diferentemente dos marsúpias, o desenvolvimento desses mamíferos é completado totalmente no interior do útero. Isso mesmo. Nos seres humanos aí, ó, seres humanos, nos cachorros, gatos, macacos, baleias, bois, veados, zebras, tatus e elefantes são exemplos de quê? De eutérios, tá? Aí morcegos, tamanduá, girafa, cavalo, coelho, capivara e entre outros. Tá? Vocês vão responder as atividades da página 63 até a 66. Beijos no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!